Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, pedimos gentilmente que se acomodem, por favor, nós daremos prosseguimento às nossas atividades desta tarde, quando ouviremos então a terceira apresentação dessa tarde de trabalhos, cujo tema central são as tecnologias de monitoramento e fiscalização de transportes, novas modelagem de fiscalização do excesso de peso veicular. Bem, para abordar esse tema, para discorrer sobre esse tema, teremos a oportunidade de ouvir aqui duas autoridades do tema. O Daniel de Castro, que é coordenador de Planejamento e Inteligência de Fiscalização da NTT, e também a Nauber Nunes do Nascimento. Nauber Nunes do Nascimento, que é superintendente de fiscalização. Gostaria de pedir aos senhores, por favor, para que venham ao palco, enquanto eu os apresento aqui, eu tenho um mini currículo para apresentar. Gostaria de pedi-los para que se acomodem no palco, por gentileza. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos no nosso palco. Eu tenho aqui um brevíssimo currículo, estamos aqui abreviando esse currículo ainda mais, né? Chegou aqui para a gente, então. Bem, o Daniel de Castro, ele é especialista em regulação de transportes, pós-graduado em gestão e inovação, com experiência na administração pública e iniciativa privada na concepção e desenvolvimento de projetos inovadores. O Daniel está à nossa esquerda, aqui do palco, à sua direita, certo? E daqui a pouco vai estar, então, trazendo a sua apresentação. Eu vou ler aqui brevemente o currículo também do Nauber. Ele é especialista em regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, atual superintendente de fiscalização. Tem especialização em desenvolvimento de transportes regionais integrados, pela Universidade Roma Sapienza, especialização em regulação de transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e os cursos de Logística e Mobilização Nacional de Altos Estudos de Políticas e Estratégia pela Escola Superior de Guerra. Bem, o tempo de 40 minutos será compartilhado pelos dois palestrantes. Acredito que já entraram num consenso acerca de quem começa. Não, por favor, fique à vontade. O microfone está à sua disposição, desejamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer poder participar desse evento junto à Agência Nacional de Transporte Terrestre. Eu vou falar sobre vocês da Superintendência de Fiscalização e especificamente das tecnologias de monitoramento que a gente está utilizando nesse momento. A ideia é a gente mostrar um pouquinho a nossa superintendência. A Superintendência de Fiscalização, basicamente, ela tem um foco um pouco diferenciado do que vocês falam, vocês praticamente estão acostumados a falar com a NTT, que é a fiscalização da infraestrutura, né, no caso do escopo da própria agência, e também temos a fiscalização ferroviária. Nós não vamos falar nem da fiscalização, no caso da infraestrutura, nem da fiscalização ferroviária, vamos falar especificamente dos escopos de atuação da fiscalização de transporte de passageiros interestadual e internacional, que é o escopo da agência, do transporte de cargas e também do transporte de excesso de peso, no excesso de peso, que a gente vai falar com um pouquinho mais com detalhe, que o Daniel vai falar para vocês. Basicamente, do ponto de vista de fiscalização, eu vou passar de maneira muito rápida. A gente tem, então, do ponto de vista de excesso de peso, esses números para que a gente tem para cobrir, do ponto de vista de fiscalização de excesso de peso. No âmbito de passageiros, é transporte interestadual e transporte internacional de passageiros. Então, nós temos essa quantidade de linhas, de passageiros, de pessoas que a gente transporta por ano, e a fiscalização da NTT tem como atribuição identificar eventuais distorções a esse modelo e, em cima disso, agir. Além disso, a gente verifica também não só o transporte regular, mas também o combate ao transporte clandestino no âmbito do transporte de passageiros, no âmbito do transporte fretado também, que a gente também atua, né, com esse quantitativo, e também no transporte de cargas, especificamente, basicamente, o transporte remunerado de carga. A gente pode considerar, assim, veículos placa vermelha, transporte que faz o Brasil acontecer, como todos os senhores sabem. Então, basicamente, o transporte de carga, no âmbito da fiscalização da NTT, é muito focado especificamente nesses itens. É o registro, o RNTRC, o pagamento eletrônico de frete, vale pedágio, o piso mínimo de frete, no âmbito do transporte internacional de cargas e produtos perigosos. Ou seja, é muita coisa, né? O foco de fiscalização da agência, no que se refere a serviços, é muito grande, como vocês viram nos números que eu acabei de citar. Me permita a rapidez da apresentação, considerando o tempo que eu disponho. Então, a ideia do transporte de cargas, da fiscalização do transporte de cargas, parte de uma seguinte premissa,
que o transporte de cargas era mais ou menos regularizado, ou seja, era tranquilo do ponto de vista de operação, do ponto de vista de regras, que o mercado mesmo assim os agitava. Não havia muito, de fato, uma diferença, efetivamente, a verificar em relação regional, em relação do tipo de carga, etc., que a gente teria que ter uma atuação mais efetiva. Ok, o transporte de cargas, de fato, era mais ou menos era estável. Até que a gente consegue perceber que o tempo vai passando e essa estabilidade não vai acontecendo de uma maneira como a gente achava que ia acontecer. O transporte de cargas gera uma caoticidade, a gente tem algumas dificuldades, e essas dificuldades os senhores identificaram, e a sociedade brasileira identificou de maneira muito clara. Todos nós sofremos, né, com essas dificuldades. Então, a fiscalização de transporte de cargas, ela tem um caráter extremamente importante, considerando a regularidade e a estabilidade do mercado. Nós precisamos garantir que esse mercado funcione de uma maneira estável, de maneira que tanto os contratantes como os contratados tenham uma regra de jogo, de novo, estabilizada, a ponto de que haja uma garantia da maior eficiência, de uma maior competitividade, maior concorrência entre as partes, reduzindo o preço e aumentando a eficiência. Bem sabemos que o transporte de carga tem uma série de distorções, bem sabemos que o transporte de carga tem uma série de dificuldades a suprir, então, cabe à fiscalização identificar dentro do seu escopo qual seria, de fato, aquelas distorções que, eventualmente, a gente pode atuar e, em cima delas, agir. Uma delas é o RNTC. Fazer um transporte de cargas sem estar registrado na agência, né, não está correto. Então, a gente atua nesse contexto. Além desse contexto, a gente atua também evitando aquela famosa, famigerada carta frete, né, evitar que aquele caminhoneiro que faz o seu frete, ao invés de receber aquele valor adequado pelo seu transporte, pelo seu serviço, ele vai receber aquele valor com deságio, muitas vezes tendo que descontar esse valor no posto de gasolina, etc., que é o que acontece. Ou seja, há uma série de distorções e que o setor de transporte de cargas entende também com uma pressão também do ponto de vista de custo. Para reduzir a questão do custo, considerando o valor final no qual ele deve ser remunerado. No entanto, a identificação não só do aspecto custo é importante, e o próprio Ministério de Infraestrutura assim o trabalha, considerando as ações que vocês identificam e estão observando aí pela imprensa, mas também temos outras ações extremamente importantes. Uma delas que eu acabei de citar é a questão do RNTRC, ou seja, o registro de todos os veículos, é também a identificação do excesso de peso, porque quanto maior o peso em cada veículo, em cada unidade de transporte, é claro que você vai reduzir a oferta de transporte disponível, né? Então, a ideia, efetivamente, é ampliar essa oferta, garantindo que haja uma percepção por parte do mercado de uma estabilidade, como eu acabo de dizer, maior, de maneira que, em cima dessa estabilidade, crie-se oportunidades de inovação, crie oportunidades de desenvolvimento, crie oportunidades de crescimento do próprio setor e do próprio mercado, valorizando também aquele trabalhador que está operando o transporte de cargas. Bom, mas para fazer essa fiscalização é muito desafiador, considerando o tamanho do nosso país, que cabe uma Europa dentro. Basicamente, não podemos prescindir dessa fiscalização do transporte de carga, dada a importância do transporte de carga no Brasil. Diferentemente da matriz de transporte para outros países. Aqui eu não estou considerando nem sequer outras variáveis, apenas a questão do tempo, ou seja, da carga transportada, dada a importância, né? Então, a gente não pode deixar de fazer o nosso trabalho. E como é que a gente pode fazer, de fato, o nosso trabalho? Bom, em campo. Como nós observamos, estamos na nossa fiscalização, nós paramos a nossa operação, nós paramos o veículo, verificamos toda a regularidade, e essa regularidade, então, é verificada, obviamente, a partir da análise documental e também na análise visual do próprio fiscal. Fazemos também uma abordagem do ponto de vista de treinamento, de formação do próprio transportador, ou seja, a gente tenta transportar, informar sobre nossas ações de fiscalização, porque a ideia não é, basicamente, somente lavrar a multa. A ideia é que a multa não ocorra, né? E muito do que acontece na multa acontece por, eventualmente, a desconhecimento, né? Então, basicamente, a ideia é que evite, né, que o desconhecimento gere, né, a ignorância, basicamente, gere um problema de novo, de desestabilização do mercado, do sistema. O próprio transportador, muitas vezes, aceita determinados procedimentos, determinadas regras, que ele não deveria,
porque ele entende que ele está olhando apenas o valor final que ele está recebendo na remuneração final do seu transporte, esquecendo dos custos que estão ali envolvidos, né? Bom, do ponto de vista de fiscalização, operando, fazendo a fiscalização ponto a ponto de cada caminhão, de cada... ou então fazendo uma ação mais educativa, mais de instrução, de treinamento, a gente tem uma certa abrangência, né? E a gente sabe, como a gente acabou de dizer, que o Brasil é grande demais e uma operação como essa, de fiscalização ponto a ponto, ela vai ter realmente bastante aspectos, ou bastante áreas que vão ficar de sombra, que a gente não vai conseguir atingir. Só tem um caminho, é utilizar a tecnologia, que é justamente o assunto que nos traz aqui nessa palestra. Basicamente, a ideia é a gente implementar, e já isso que eu estou mostrando para vocês é algo real, né? É implementar um sistema de monitoramento integrado no Brasil, no qual eu consigo, de fato, entender o que está acontecendo com o transporte de cargas e, em cima dessa compreensão, identificar as suas distorções, utilizando a tecnologia. Bom, tudo começa, obviamente, como vocês estão observando aí, com essas antenas, né? Então, elas estão espalhadas pelo Brasil, estrategicamente colocadas no Brasil, no qual a gente consegue cobrir boa parte do fluxo de transporte de carga no Brasil, não toda, mas boa parte. E essas antenas, por sua vez, me traz uma informação, a placa do veículo vinculada, né, à posição georreferenciada daquela antena. Então, eu sei que aquele veículo está passando na minha antena e está passando com aquela placa e está passando naquele local. Eu sei que está acontecendo uma operação de transporte ali. Bom, para eu saber, de fato, se essa operação de transporte está ocorrendo, eu, então, identifico essa operação a partir de um parceiro. Qual é o parceiro? São as secretarias de fazendas estaduais. Por quê? Porque todo transporte tem a sua documentação. Ora, quando eu recebo a informação inicial das antenas, como aqui está colocado, que tem uma placa lá vinculada, eu pergunto para as receitas estaduais, especificamente, não especificamente a cada receita estadual, a cada estado, mas a um operador nacional de estados, que é o ONI, que fica lá no Rio Grande do Sul, eu pergunto para ele, por acaso, existe algum documento de transporte vinculado àquela placa, aberto, e ele vai me devolver? Sim, existe. E lá ele vai me passar toda a informação necessária para entender não só o que está acontecendo com aquele veículo lá, mas exatamente vinculado àquela carga. Ou seja, qual a origem, qual o destino, qual foi o embarcador, para onde ele vai, qual o preço, enfim, todas as informações vinculadas àquele transporte. Ou seja, naquela informação lá, eu tenho, então, com o nosso canal, nós temos, então, uma informação completa, a ponto de conseguir, a partir daí, gerar uma base de dados importantíssima, em qual eu consigo, então, entender o que está acontecendo com o transporte de carga brasileiro, né, não só pelos aspectos especificamente daquele conhecimento de transporte, mas vinculando a outros bancos, como os nossos bancos do RN-TRC, nosso banco do Vale Pedágio, nossos bancos de pagamento mínimo de frete, e também nossos bancos vinculados às próprias balanças, né, porque lá está passando a carga, eu sei qual é a placa do veículo, sei qual é o peso do veículo, sei por onde ele passou, eu consigo cruzar todas as informações, além das informações, né, dos pardais, etc., eu consigo cruzar todas essas informações de maneira que me gera uma grande base de dados, que, em cima dessa base de dados, eu consigo gerar um monte de ações, especificamente voltada para o âmbito da fiscalização, mas não só por isso, também no ponto de vista de planejamento de transporte futuro. Essa é a ideia da nossa operação. Como a gente entende que o conhecimento de transporte é um documento extremamente importante, de posse das secretarias estaduais, nós queremos ampliar esse modelo, deixando o conhecimento de transporte ainda de posse das secretarias estaduais, mas ampliando esse modelo para outras variáveis, outras informações, né, que podem acontecer. Então, assim, eu posso trabalhar a parte de ônibus com os documentos vinculados com o transporte passageiro, posso vincular a questão informações no âmbito de segurança pública, porque eu sei que, do ponto de vista do transporte de carga, vinculando aos bancos corretos, eu sei quem é aquele motorista, sabendo quem é o motorista, porque essa informação do motorista eu disponho. Se eu sei quem é o motorista, eu posso entrar no banco de segurança pública, eu posso trocar essa informação, isso sem falar no transporte de passageiros, por exemplo, em que hoje, como os senhores sabem, quando vocês compram uma passagem interestadual, vocês colocam o nome de vocês e colocam o CPF de vocês também. Tudo isso vai para um banco. Toda essa informação nós temos. Além das informações, eu posso cruzar com as informações de inteligência e defesa, com informações de saúde, meio ambiente,
fiscal, fazendária, etc. Ou seja, eu consigo gerar, a partir das informações de uma antena, ou seja, informações de uma placa, toda uma gama, toda uma miríade de informações vinculadas àquele transporte que fazem com que, de fato, o Estado brasileiro tenha a capacidade de poder fazer política pública de efetivo e, de novo, retirar as distorções e deixar mais estável esse mercado. A ideia, basicamente, é ampliar a capacidade de fiscalização. Aquela primeira foto que eu identifiquei, que é o fiscal parando veículo a veículo, a gente chega às informações anuais nessa quantitativa aqui. Se eu for fazer a fiscalização apenas pela via documental, eu chego a esse quantitativo aqui. E se eu estou fazendo a fiscalização, que já acontece hoje, via tecnologia, com as nossas antenas, eu tenho esse quantitativo aqui. Então, é muito mais eficiente, muito mais abrangente, muito mais inclusivo, muito mais, diria, democrático, inclusive, até do ponto de vista da fiscalização. Esse é o conceito da ideia do canal verde. E qual é a lógica do canal verde do ponto de vista do transportador? A lógica não é só um ganho para a fiscalização, é um ganho também para o próprio transportador. Por quê? Porque, na medida em que eu consigo identificar todos os atributos que tem naquela carga, naquele transporte, naquele veículo, eu consigo também identificar quais são aqueles comportamentos que estão mais de acordo com a lei e aqueles que estão menos de acordo com a lei. De maneira que eu posso, então, começar a colocar e implementar, e isso já está acontecendo, a gente vai começando a implementar a estratégia de fiscalização, de maneira que aquele transportador, passando por aquela região específica, que eu sei que eu tenho muitas antenas, e eu consigo, a partir dessa troca de informações, identificar, não identificar nenhum tipo de problema, seja pelo passado, ou seja, aquele transportador sempre está ok, aquele transportador sempre está funcionando, ou seja, eu não tenho problema nenhum com ele nas fiscalizações passadas, o que vai acontecer? Eu começo a passar uma informação de verde para ele. Ele consegue ser menos fiscalizado, ele consegue ser mais um fluxo para ele. Quem que eu vou parar? Quem que eu vou olhar com calma? Quem que eu vou dedicar mais tempo da fiscalização? Não só a fiscalização no âmbito do transporte, mas a fiscalização também do ponto de vista de trânsito, do ponto de vista de segurança pública, porque os órgãos se interagem. Ora, quem eu vou parar? Eu vou parar aquele que está errado, aquele que está com mais dificuldades ou aquele que está com mais indícios de erro, né? Então, aquele que está certo, eu vou deixar andar. Eu vou deixar continuar, eu vou deixar chegar ao seu destino, porque exatamente o Estado brasileiro não tem, de novo, o conceito até é importante, ele não tem que intervir, né? Ele só pode intervir ou deve intervir se tiver indícios. Caso não, deixa o fluxo acontecer, deixa o transporte acontecer, deixa o destino, ou seja, aquele veículo chegar ao destino mais breve, mais rápido, mais eficiente e possivelmente o menor custo possível. Essa é a ideia. A ideia do canal verde, o conceito daí do canal verde, exatamente é esse: dar tranquilidade para quem trabalha bem e dar um pouco mais de preocupação para aquele que trabalha erradamente. Por que a gente fala isso? Porque, estatisticamente e do ponto de vista até de experiência, aquele que está errado no RNTRC, por exemplo, aquele que está errado no carta frete, por exemplo, por acaso, é justamente aquele que também evade o pedágio. Por acaso, também é aquele que está com excesso de peso. Por acaso, também ele tem uma série de outros atributos de erro que está vinculado a ele. Então, a gente consegue, então, separar aquele mau transportador, eventualmente, a gente colocar dessa maneira, o aventureiro, no âmbito do transporte, daquele que quer fazer o seu serviço certo, daquele que cumpre as suas obrigações, aquele que está trabalhando de uma maneira adequada. Essa é a grande ideia. Por isso o conceito aqui, por isso o nome, né? Ou seja, a ideia não é fazer fiscalização eletrônica ou monitoramento, não. O conceito é canal verde. Dar o canal verde para quem merece. Essa é a ideia. Então, a ideia, do ponto de vista de operação, mais do que a gente trabalhar, é fazer uma lógica de operação, de monitoramento, seja de carga, né, do ponto de vista dos seus atributos, seja do ponto de vista de peso, que agora o Daniel vai falar especificamente sobre esse caso específico da fiscalização remota, que essas duas ideias vão interligar, de maneira que a gente consiga dizer, que eu falei assim, do ponto de vista de algo positivo para o transporte, que a gente consiga dizer, agora eu vou falar algo positivo para as concessionárias. Vamos tentar construir um caminho no qual o transporte, ele sabe, o transportador, ele sabe, se ele estiver correto, eu vou seguir e vou escolher aquela concessionária, aquela concessão. Ali se opera adequadamente. E
de outra sorte, aquele transportador que tá escondendo alguma coisa, que está fazendo uma operação eventualmente errada, está fazendo uma operação que não deveria acontecer, ele vai falar assim, não, eu vou pensar 2 vezes antes de passar nessa concessionária. Esse é o benefício que uma concessão tem ao devolver à sociedade. Ou seja, a partir do cruzamento de informações, seja pelo pedágio, seja pelas balanças, que a gente vai falar agora com o Daniel, seja pelas antenas do Canal Verde, e nesse cruzamento de dados, eu posso dizer que aquela concessionária me permite um melhor monitoramento do que aquela outra concessionária. Logo, aquela região daquela concessionária que tem maior monitoramento, tem maior tranquilidade, maior possibilidade de dizer, bom, aqueles caminhões que estão aqui operando na minha rodovia, eles estão mais corretos. Eu tenho a menor probabilidade de ter índices de acidentes. Por quê? Porque, como eu acabei de falar também nós temos uma dificuldade, não só de excesso de peso, mas também tempo de direção de motorista, alcoolemia do motorista, eventuais outros tipos de atitudes que, eventualmente, determinadas empresas ou determinados contratantes de determinados autônomos permite. Então, à medida em que fazemos todo esse cruzamento de dados, a gente começa, então, a identificar ou estratificar melhor o que é esse segmento de transporte no Brasil. Não é um segmento homogêneo, de fato. São trabalhadores honestos, que, em grande maioria, são trabalhadores que querem buscar o seu desafio diário e assim o fazem, mas nós temos também, como em todo e qualquer negócio, como todo e qualquer setor, aqueles que não deveriam estar lá. E é para isso que existe a experiência de fiscalização. Como fazer isso? É com essa tecnologia, com o cruzamento de dados, com as informações que hoje nós já dispomos. E isso é uma questão extremamente importante, porque a gente não está inventando nada aqui. Todas essas informações já existem. Estão em bancos espalhados de posse do próprio governo. Então, quanto maior a integração, maior a capacidade de intervenção do próprio Estado naquele que está errado. Mais do que isso, a troca de informação ela tem que perpassar o governo, ir até o ente privado. Então, nós sim temos parceiros, como concessionárias muito parceiras, que cada vez mais nos integram nessa rede. Porque, como eu falei, e todo foi o início da nossa conversa, a rede começou com as antenas, mas não impede de ser um pardal, não impede de ser a câmara que está registrando o pedágio, não impede de ser outro tipo de qualquer câmara que eu consiga cruzar na rede. Mas isso, é claro, depende muito também do apoio de todos os nossos parceiros da concessão. É apoio, porque isso é muito interessante, ou seja, a relação Estado com a concessão, ela está vinculada a um contrato, mas mais do que o contrato, é o interesse daquela concessão de mostrar para a sociedade por que ela veio, qual é o desafio que ela está atingindo, está conseguindo cumprir, e devolvendo benefício concreto para a sociedade de benefício de operação. Então, essa integração, ela vem nesse caminho. E algumas concessionárias já entenderam isso, já identificaram isso, são nossos parceiros, aliás, todas, eu diria, algumas mais, um pouco menos, mas todas elas estão com essa percepção. E, na medida em que a gente amplie essa percepção aqui, o Estado brasileiro tem um outro parâmetro, outro patamar de fiscalização, outro patamar de verificação, de fato, do transporte de carga. A ideia é a gente tentar fechar a nossa atividade de fiscalização consonante, né, com o planejamento estratégico do próprio Ministério dos Transportes, que vai trabalhar, né, com o Ministério de Infraestrutura, vai trabalhar exatamente com os resultados para a sociedade, maior competitividade, maior segurança, maior satisfação do cliente. Para isso que nós estamos, por isso a ANTT evita seus esforços e com a sua equipe de fiscalização. E, para que isso ocorra, é necessário, fundamental, sine qua non, a integração, o apoio entre todos os entes, parceiros privados, parceiros públicos. É isso que me traz aqui, é isso que me motiva a poder passar esses minutos com vocês, para que a gente possa, juntos, entender que não há outro caminho, senão a integração. Considerando que essas informações e toda essa tecnologia já está disponível. Do ponto de vista de operação, é real, já existe, não estou falando nada que já não tenha, os bancos já estão à nossa disposição, o cruzamento de dados já existe e a nossa operação já acontece dessa forma. É nesse contexto que a gente precisa ampliar, a partir da integração, de um maior apoio de todos vocês, a partir de uma mesma visão, deixando operar aquele que está certo. Isso é o modelo de integração, esses já são nossos parceiros. Quero ter mais, muito mais, com as concessionárias também, para podermos chegar aos nossos limites, que eu não sei quais são, mas eu espero que a gente consiga, de fato, ter uma intervenção no mercado, a ponto de dizer, olha, se eu estou errado, eu vou pensar 2 vezes antes de ir para a rodovia. Esse é o grande desafio. Muito obrigado.
Obrigado, Nauber, por sua apresentação. Passaremos a ouvir agora o Daniel de Castro também. Boa tarde a todos, né? Vejo alguns rostos conhecidos aqui. É muito difícil falar depois do chefe, né? Mas vamos tentar. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa nova modelagem de pesagem, né? E o fato de eu ver alguns rostos conhecidos aqui é porque eu trabalho com essa parte do excesso de peso lá na NTT faz um tempinho. Não sei se é porque tem essa questão de perfil profissional, né? Não sei se porque no meu perfil combina com excesso de peso, né? Mas, enfim, a gente está tocando isso lá faz um tempinho. Esse é o tamanho do desafio que a gente tem quando fala do controle de excesso de peso na NTT. São 9.600 quilômetros de vias concedidas, né? A gente tem 43 balanças operando hoje, algumas já previstas para iniciar, num total de 60, né? E como hoje elas não operam 24/7, não operam ininterruptamente, o controle de peso nas rodovias não é o mais eficiente ainda. Ainda falando sobre o tamanho do desafio, essa é uma simplificação da nossa evolução quanto à fiscalização do excesso de peso. A gente saiu em 2005 fiscalizando 7,5 milhões de veículos e fazendo 16 mil multas. Ano passado, a gente fiscalizou 21 milhões de veículos, fez 189 mil multas, e até julho a gente fiscalizou 12 milhões de veículos. Então, veja em pouco tempo, em 15 anos, como é que foi uma evolução acelerada, né? A NTT realmente foi crescendo a importância da NTT nesse contexto da pesagem veicular por conta das concessões. Quanto mais concessões, né, mais a NTT aí foi ganhando importância, né? E, nesse sentido, para aprimorar nosso modelo, a gente está contando com a pesagem em alta velocidade e a pesagem remota, e eu vou detalhar um pouco isso agora. Estou aqui com o nosso especialista Marcelo Bavier, que cuida dessa parte também da pesagem remota na NTT. A pesagem remota é aquela pesagem feita sem a necessidade da presença do fiscal lá no posto de pesagem. Hoje em dia, né, 45% dos veículos não precisariam parar no posto, né, poderiam ser liberados diretamente. Isso, é claro, parar no posto gera um desperdício, né, financeiro para os operadores do transporte, né, estimado em 30 mil horas de interrupção das viagens ao longo de um ano, né? Do nosso ponto de vista também, o agente remoto permite que, como não precisa ter mais o fiscal lá nas balanças, né, ó, 60 balanças representariam 360 fiscais, que a gente não tem esses fiscais, né, os órgãos públicos todos passam por uma restrição orçamentária, né, ao salário aí de 8.500 cada um, são 40 milhões de reais aí que a gente economiza no ano por conta da fiscalização remota, né? Igualmente, aí, mesmo que a gente fizesse isso por conta dos servidores, na hora de fiscalizar o veículo, como o Nauber falou, aquele que para lá o veículo, toda vez, quando a gente faz isso de forma integrada, também gera essa economia aí, através da verificação dos documentos fiscais. Essa já é uma foto real da nossa pesagem remota acontecendo na unidade regional do Rio de Janeiro. Então, nós já temos essas balanças aí, né? Temos um total de 9 balanças já operando na pesagem remota. Esse agente verifica mais de uma balança ao mesmo tempo, costumeiramente umas 4 balanças, né? Ele consegue verificar nessa sala aí, né? E nesses postos aí já não está o fiscal lá nas dependências do posto, embora o transportador consiga falar com o nosso fiscal remotamente. Então, as operações são acompanhadas, como se um fiscal lá estivesse, só que de forma remota, né? Uma outra aplicação muito importante dessa nova modelagem de fiscalização da NTT é a pesagem direta na rodovia, né? Essa é a sistemática operacional que hoje ocorre nas balanças, né? O caminhão primeiro é desviado do fluxo de tráfego e faz uma pesagem lenta, né? Até 10 por hora, né? Verificado se ele está com excesso de peso, se ele não tiver, ele retorna para a rodovia,
e se ele tiver com excesso de peso, vai para o pátio para ser punido, né? Essa fiscalização ocorre no Brasil desde de 1980, da mesma forma, com pouquíssimas alterações. Agora, é bom dizer que a gente está aprimorando, mas é um modelo muito importante, já é um avanço muito grande. Não tem nenhum país no mundo que faça a fiscalização do excesso de peso na escala que a gente faz, com a pesagem dinâmica, né? Então, é um modelo que a gente está sempre com a necessidade de aprimorar, mas já é muito relevante, muito importante a fiscalização do excesso de peso da forma como ela é feita, né? Essas são algumas tecnologias, né, que são utilizadas para essa pesagem dinâmica, né, dos veículos. Então, são feitas através de placas de medição de massa instalada no chão, sensores piezo-quárticos, né? Ali nós temos a indicação de como ocorre a instalação desses sensores. Nós temos a tecnologia de pesagem em pontes, né, que instala esses sensores na ponte e ele faz a leitura do excesso de peso, né? Então, essas são algumas tecnologias aí WIN. Esse é um comparativo muito simplificado, né, da diferença da pesagem lenta, em média velocidade, para pesagem em alta velocidade, que o veículo é identificado automaticamente e na última fase desse tipo de pesagem, ele não precisa parar. A multa vai direto para o proprietário. Aí é uma outra forma de dizer isso, né? A gente começou fazendo a fiscalização quando um servidor tinha que ficar lá encaminhando o caminhão para parar, né? Não era nada automatizado. Depois foi automatizado, hoje ele é indicado através de sinalização viária para entrar, né? Atualmente a gente já está fazendo a fiscalização direta, a fiscalização por agente remoto, né? Que é essa fiscalização que o agente não precisa mais estar lá. E, no final de tudo, essa fiscalização integrada com o Canal Verde e com outras databases, tudo está integrado. Então, o caminhão está passando ali naquele dispositivo HS-WIN, está sendo verificado as normas de transporte da NTT, está sendo fiscalizado o peso, e tudo isso de forma automatizada, desde a medição do excesso de peso até a emissão da multa, né? Quais são os resultados que se espera aí desse projeto HS-WIN da NTT? Reduzir os custos logísticos, né? Aí tá, conforme está dito aí, está estimado em 20% sobrecusto nas viagens em razão da necessidade de paradas dos veículos, né? Ele também visa o incremento informacional, né, dos fluxos logísticos, né? Através do Canal Verde e através do HS-WIN, desse monitoramento que a gente faz, a gente, pouco a pouco, está tendo uma visão do comportamento do mercado de cargas no Brasil, conforme a gente nunca teve. A gente está sabendo os corredores em que as cargas trafegam, os volumes, as mercadorias que estão sendo trafegadas ali, né? E aí eu estou fazendo uma menção aqui de que, né, na concepção desses modelos e na condução, análise de projetos, né, a gente tem o apoio, né, por meio de um termo de execução descentralizada do LabTrans da Universidade Federal de Santa Catarina, que, assim como eu estou um tempinho nisso, eles estão mais ainda. Eles, então, já estão fazendo trabalhos com o DENIT há muito tempo, e conosco também há bastante tempo, né? E a gente, nessa cooperação mútua, tem avançado muito aí nessa questão. E o fato dele estar aqui nesse slide é que a gente quer também, um dos produtos que a gente espera é fazer um company profile com esses dados que a gente está. Quanto mais dados a gente tiver, a gente vai identificar os grandes infratores, e aí tem uma série de medidas que a gente pode fazer com esses grandes infratores para tentar conduzir o comportamento deles a um comportamento correto, né? Um outro resultado esperado é elevar os níveis de serviço. A gente também está fazendo balanças integradas a postos de fiscalização de outros entes. Então, tem até os colegas aqui, estou citando bastante gente aqui da plateia que eu vi, que veio aqui prestigiar, né?
O pessoal da Via Bahia, as balanças lá vão ser integradas com a Secretaria da Fazenda. Isso já está, os projetos já estão sendo aprovados. Então, o transportador, e vai ter um posto vai ter também um acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal lá. Então, o transportador não precisa parar na Secretaria da Fazenda, parar na NTT, vai ser tudo ali no mesmo ambiente, né? Então, isso aumenta o nível de serviço da rodovia. Um outro resultado esperado, né, é com relação à conservação dos pavimentos. Isso é dramático. A sobrecarga nos eixos dos veículos, né, é um fator que diminui muito a vida útil dos pavimentos. Em função aí dos projetos, da concepção dos projetos de pavimento, quando não tem fiscalização do excesso de peso ou quando ela é muito prejudicada, tem uma diminuição de 33% da vida útil daquele pavimento. Esse é um dos estudos, né? A NTT está fazendo um esforço também, um novo esforço para quantificar esse desgaste, mas, sem dúvida nenhuma, isso é uma experiência que qualquer um pode fazer. Às vezes você vê uma estrada recém-reformada e poucos meses depois você já vê as ondulações, você já vê o pavimento se deteriorando. Isso é um drama, né? Dinheiro público sendo jogado fora. Ou seja pela necessidade do concessionário fazer uma intervenção antecipada naquele pavimento, seja por conta da necessidade do Estado fazer a reforma dessas estradas quando elas não são concedidas. Um outro resultado aí que se espera com o projeto HS-WIN é a redução do custo de implantação e operacional. Eu vou dar números estimados aqui, mas eles são concretos. Podem não servir para todos os postos, mas são baseados na realidade. Uma balança da forma antiga, dessa, que tem que ter esse desvio, que o caminhão sai da rodovia, depois ele vai para um pátio, mesmo que não haja muita necessidade aí de custo aí, fundiário, né? Mas ali, esse posto vai custar uns 20 milhões de reais. Né? É caro, as balanças são projetos de concepção cara. Uma balança HS-WIN, que os sensores são instalados no pavimento, né? E a gente está num esforço grande aí de resolver a questão da medida administrativa, mas uma balança HS-WIN custa, muito bem projetada e feita, com tudo que precisa ter para um desempenho muito bom, ela custa 2 milhões de reais. Então, são 10 vezes menos. Então, vocês vejam a importância do ponto de vista aí da eficácia e da efetividade, da custo-eficiência da fiscalização, da gente desenvolver esse modelo, né? Um outro uma outra produto esperado aí do projeto da HS-WIN a gente tem várias aplicações de pesagem em alta velocidade, né? Então a gente quer fazer a multa diretamente com excesso de velocidade, se assemelhando a um radar de pesagem, né, muito conhecido. Mas a gente quer também usar esses dados para fazer um gerenciamento da rodovia, um gerenciamento do excesso de peso, um ranqueamento de transportadores, né? E também, entre essas soluções que a gente estuda, por exemplo, tem países que têm pesagem direto no veículo, que é a pesagem on-board. Como nós somos um país que temos grandes composições de veículo, a gente também está no nosso escopo estudar e verificar a aplicabilidade disso no nosso mercado. Fiz um destaque aí, está no fim dessa transparência, com relação a aplicações de você entender o que está trafegando ali, né? A gente está num momento aí do mercado de transporte de cargas com excesso de oferta, né? E os caminhoneiros se manifestam e exigem aí que ocorra um tabelamento do frete, né? A NTT, só a NTT, isso constatado, tá? Nesses anos que a gente está fiscalizando, caminhões que tenham parado e que a gente tenha feito a medida administrativa do transbordo de carga, foram 151 mil toneladas
de excesso de peso que a gente retirou da rodovia, né? Então, quando a gente tiver uma fiscalização mais massificada, né, imagina quanto desses fretes aí, eles estão transportando irregularmente, né, poderiam estar em outros veículos, né? Quanto aí de mercado, quanto novos fretes poderia ser gerado se esses transportadores não tivessem com excesso de peso. Dentro desse projeto nosso do HS-WIN, a gente tem uma menina dos olhos, que a gente está concebendo um posto. Eu vou falar um pouquinho para frente. A gente está muito avançado com a autoridade metrológica aqui do Brasil, o Ministério da Infraestrutura engajado, apoiando e até exigindo uma solução, o DENIT, o DENATRAN, todos estamos num grupo de trabalho visando a que essa pesagem direta na rodovia seja realidade. E a gente quer utilizar uma remodelagem que a gente está fazendo lá no nosso posto de Itapecerica da Serra, relativamente próximo ali à cidade de São Paulo, para fazer uma instalação aí que seja estado da arte aí do HS-WIN, para que a gente tenha segurança de que, quando a gente tiver normatizado esses limites metrológicos e adaptada o que for necessário em termos de legislação, esse seja um posto que a gente tenha certeza que ele já tenha capacidade de operar, de fazer a fiscalização de forma direta, né? Então, ele está, como vocês podem ver aí, ele tem uma balança HS-WIN que fica antes do posto de pesagem, né? Que é essa balança em alta velocidade. Inicialmente, ela vai servir para fazer a pré-seleção dos veículos e para que depois eles vão para o posto e para coletar dados. Então, esses dispositivos vai fazer a pré-seleção dos veículos e coletando dados para que a gente tenha a segurança, quando a gente atingir esses limites aí de erro máximo admissível que o órgão metrológico vai requerer, que a gente já aí faça a fiscalização de forma direta. Então, esse já é o projeto lá, já é um esboço de projeto real lá do que a gente está fazendo, né? A concessionária está na fase, já fez um orçamento do projeto, né? E me disseram aí hoje que depois aí vão se esforçar muito para que isso vire realidade logo. A gente tem total interesse, está junto com eles aí para que isso ocorra, né? Mas ela tem basicamente a pesagem é feita de forma antes, né, para que seja uma pré-seleção hoje em dia, e depois ela já vai virar uma pesagem direta na rodovia da forma como aí está, né? É feita a identificação da placa do veículo, é feita a leitura magnética da composição, né, para que seja, isso é essencial também para identificar os limites ali do peso do veículo, né? Feita a integração com todas essas bases de dados que a gente citou aí, e a multa vai direto para o proprietário do veículo. Dentro dessa evolução, dessa curva de aprendizado, a gente tem feito eventos lá na NTT internacionais sobre pesagem. O desse ano vai ser dia 4 e 5 de dezembro. Vem 4 especialistas, talvez os maiores especialistas da área a nível mundial, e uma grande delegação de operadores nacionais. A gente espera, vai ter muito prazer de receber vocês nesse evento aí que vai ocorrer no auditório sede da NTT, né? Isso é o que precisa ser feito, são o que eu chamo aí dos 3 canais de aprimoramento necessário. O primeiro aí é esse grupo de trabalho com o Inmetro, Denatran, DENIT, isso já está ocorrendo nesse momento. Um outro anel necessário é que os desenvolvedores homologuem seus equipamentos, apresentem solução custo-eficaz, né? E aí depois a gente também precisa pensar as multas de excesso de peso hoje são relativamente baixas, estimulam a irregularidade, tem concepções da gente remunerar não, fazer a contraprestação para a concessionária do desgaste do excesso de peso que ela tem, né? Essa questão também com a identificação automatizada, a multa vai direto para o proprietário do veículo, diferente do que é hoje, isso precisa de um amadurecimento, né? Mas
muito rapidamente, isso que a gente está desenvolvendo em termos de pesagem remota e pesagem em alta velocidade. Eu tive que apressar muito aqui, né? Até peço desculpas se ficou alguma coisa de difícil compreensão, mas eu estou à disposição. Tá? Alguns já me conhecem, trabalho aqui na NTT, na sede, só procurar o Daniel na fiscalização, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser dialogar, que eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado.